Beleza, tá, pessoal? Então vamos começar aí a nossa aula, tá? Procrastinação. Vocês sofrem com procrastinação? Comenta aqui para mim saber se vocês têm esse problema com a procrastinação ou vocês são imunes à procrastinação. Comenta aí para mim saber. Tá, pessoal? Então, a procrastinação, o que é a procrastinação? A procrastinação é um sinal, ok, de alguma complicação fisiológica ou psicológica, tá? Então, quando você tem uma procrastinação crônica, é um feedback do teu cérebro e do teu corpo que tem algo errado com você, tanto do ponto de vista fisiológico ou do ponto de vista psicológico. Faz sentido para vocês? Ó, o Everton falou ali, né? Eu tenho esse problema e muito, né? Então, eu também sofro com a procrastinação, sofri muito, tá? Mas aqui eu quero ampliar, eu quero que vocês ampliem a consciência de vocês de por que o nosso cérebro procrastina, tá? Quando você entende por que o nosso cérebro procrastina, fica muito mais fácil você evitar a procrastinação. Porque a procrastinação ela tem um impacto muito negativo para o nosso cérebro. E eu vou explicar para vocês, através de alguns conhecimentos científicos, por que a procrastinação gera tantos impactos negativos para o nosso cérebro. Beleza, pessoal? Tá? E o que é a procrastinação, né? Para vocês, o que significa procrastinação? Comenta aqui para mim saber qual que é a opinião de vocês, qual que é o conceito de procrastinação que vocês têm. Então a procrastinação, ela nada mais é que você postergar, você adiar ações, compromissos, ok? Você adia aquele teu compromisso, aquela tua meta, aquele teu objetivo, né? Você deixa para fazer depois. No entanto, pessoal, quando você faz isso, isso tem um impacto muito negativo. Tanto, como eu falei para vocês, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico. Por quê? Você tem estresse, tá? Você tem uma sensação de culpa. Alguém de vocês, quando não consegue estudar, tem uma sensação de culpa muito forte? Comenta aqui. Perda de produtividade, né? Então você, em vez de você utilizar melhor o seu tempo, você acaba utilizando de forma negativa o teu tempo, né? Você não tem produtividade, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre produtividade. E também, né, junto com essa questão da sensação de culpa, vem aquela vergonha, né? Pô, eu quero passar em medicina, mas eu acabo procrastinando. Eu acabo adiando as minhas sessões de estudos. E eu vou ajudar vocês, vou mostrar para vocês como resolver isso, como reverter essa situação. Será que tem como? Será que tem como a gente melhorar esse quadro ou até mesmo acabar com esse quadro de procrastinação? E eu vou mostrar para vocês, através de conhecimentos científicos, que é possível você reverter essa situação de procrastinação. No entanto, nós temos que entender como que funciona a fisiopatologia da procrastinação. Eu vou comentar aqui um pouquinho para vocês. Perfeito? Então, assim, pessoal, na medicina, tá? Vocês aí que vão ser futuros médicos, nós temos a fisiologia, tá? Que descreve o funcionamento da célula, né? A célula saudável. Tem a fisiopatologia, que ela descreve o funcionamento inadequado daquela célula, quando ela sofre uma lesão, ok? Ou quando ela não consegue exercer as suas funções fisiológicas, ok? Quando ela está doente, digamos assim. Isso é o campo da fisiopatologia que estuda. E aí vem o diagnóstico e depois o tratamento. E nesse campo da performance mental, de estudo de funções cognitivas, de prestar provas, de prestar concursos, né? Para você se tornar, eu gosto de dizer que você é um atleta da mente, né? Você tem que estudar inúmeras horas, você tem que ter uma rotina regrada. Para você ter uma boa performance, ter um bom desempenho nesse campo de vestibular, de Enem e de concurso público, é fundamental que você entenda como que o teu cérebro funciona. Na minha concepção e na concepção de alguns neurocientistas, o cérebro é o órgão mais importante. Tem algumas pessoas que discordam, né? Tem um atrito ali entre o coração, o fígado e o cérebro. Qual que é o mais importante para o corpo?
Comenta aqui, vamos ver vocês, futuros doutores, qual que para vocês, qual que é o órgão mais importante? É o cérebro, é o coração ou é o fígado? Na minha concepção, eu acredito que o cérebro é um dos órgãos mais importantes. No entanto, quando você vai exigir essa máxima performance do teu cérebro, porque, pessoal, nós estamos falando aqui da medicina, que é um dos vestibulares mais concorridos do país, tá? E até mesmo dentro da faculdade de medicina você tem uma carga muito extenuante de estudo. Você estuda muito. Então é importante que você entenda como que o teu cérebro funciona, tá? E quando você procrastina, né? Porque a procrastinação, como eu falei para vocês, qual que é o conceito? É um sinal do teu corpo que tem algo errado. Se você tem sonolência, se você procrastina, se você está desmotivado, tudo isso são sinais de que alguma coisa está errado. Beleza? Ao longo da aula eu vou aprofundando mais nesses tópicos. Agora é só uma introdução para vocês introduzirem aí nesse contexto de procrastinação. Mas fique comigo até o final, que até o final dessa aula eu vou mostrar para vocês como resolver essa questão da procrastinação, tá, pessoal? Então, o pessoal comentando ali que sofre, né, com a questão da procrastinação, perfeito, tá? E dentro dessa questão, né, pessoal, de vocês entenderem, de vocês terem consciência de como que o cérebro de vocês funciona, né, como que funciona esses desequilíbrios que acontecem com vocês, tem um exemplo muito claro, tá, da importância de vocês terem essa consciência do funcionamento do cérebro, para você que quer ser aprovado em medicina, para você que está dentro da faculdade de medicina e não tá vendo um bom desempenho, né, você não está satisfeito com o teu desempenho nos estudos dentro da faculdade de medicina, isso acontece muito, né, o pessoal passa, mas dentro da faculdade acaba não tendo o desempenho desejado, né? Acaba procrastinando muito. Dentro da Liga de Endocrinologia, nós estamos escrevendo um artigo científico sobre uma doença rara, que é a diabetes mellitus neonatal. E quando a gente pegou esse relato de caso, né, que a gente vai escrever esse estudo, o nosso professor de endocrinologia, quando ele deu esse relato para nós escrever lá da Liga, ele falou o seguinte para nós, ele falou assim, ó, a mãe dessa criança que tem essa doença rara, que é a diabetes mellitus neonatal, se vocês quiserem, ela dá uma aula para vocês sobre essa doença rara. Então veja bem, para a criança ter sucesso no tratamento, a mãe teve que estudar muito sobre aquela doença para que ela conseguisse ter um tratamento efetivo. Veja bem, a procrastinação ela não é considerada uma doença. No entanto, ela é fator de risco para várias doenças. Por exemplo, se você procrastina muito e come alimentos ruins, se você procrastina muito e não faz exercício físico, você pode desenvolver doenças crônicas que podem te prejudicar, tá? Então, a procrastinação, ela é muito estudada pela medicina, né? Se você for no PubMed, se você for no Google Acadêmico, vocês vão ver vários artigos científicos falando sobre procrastinação, né? Correlacionando principalmente no campo aí da performance mental dos estudantes, né? Correlacionando o desempenho acadêmico do estudante com o fato dele procrastinar e também a questão do mercado de trabalho, né? Essa pessoa que procrastina, ela tem menos chances de conseguir um emprego, por exemplo, tá? Então, eu penso que no futuro a medicina vai estudar muito mais a procrastinação, né? Porque a procrastinação está intimamente relacionada com doenças, com desenvolvimento de doenças crônicas. Perfeito, pessoal? E agora, né, já que nós estamos falando aí dessa questão, eu quero citar para vocês um estudo feito na Alemanha, tá? Com homens e mulheres, foi um estudo publicado em 2016. Eles tiveram 2.527 participantes, entre as idades de 14 anos, tá? E 95 anos. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que esse estudo científico feito na Alemanha mostrou. O que esses cientistas, que resultado que eles tiveram? Eles perceberam, tá, que pessoas entre 14 e 29 anos procrastinam mais do que pessoas mais velhas. Olha que dado interessante, tá? Nós já vamos conversar sobre esse desfecho desse estudo científico, tá? Eu tenho uma hipótese em relação a isso, depois quero ver qual que é a opinião de vocês, tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso. E eles perceberam, tá? Tinha o grupo que procrastinava e o grupo que não procrastinava. E comparando esses dois grupos, eles perceberam que aquele grupo que procrastinava mais, ele tinha mais estresse, tinha mais depressão, ok? Desenvolvia depressão, ansiedade, fadiga mental e tinha uma satisfação reduzida. Sabe aquele prazer, né? Por exemplo, você pegou
o teu dia de estudo, você estudou, você chega no final do dia, você tem aquele prazer, né, aquela satisfação, pô, bati as minhas metas, fiz o que eu deveria fazer, né, tô super feliz pelo meu desempenho hoje, né? Essas pessoas que procrastinam não sentem esse sentimento. E você? Você sente satisfação depois de estudar? Ou você fica só se cobrando? Comenta aqui pra mim saber se você se cobra muito e não tem essa satisfação, tá? Então veja bem, aquela pessoa que procrastina, ela mais depressão, mais ansiedade, tem mais estresse e tem percas cognitivas, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa questão de percas cognitivas. Perfeito, pessoal? Tá fazendo? Comenta aqui pra mim se vocês estão conseguindo entender aqui. Se tá ficando claro pra vocês a explicação. Perfeito, ó. Evancleia Fernandes falou, né? Eu não sinto. Perfeito. Isso aí é fantástico, tá, pessoal? É fantástico. Isso é muito ruim, tá? É patológico você ter essa cobrança excessiva. Beleza? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre a fisiopatologia da procrastinação. Isso daí, pessoal, é um termo que eu adaptei, tá? Se vocês pesquisarem, provavelmente vocês não vão encontrar esse termo, tá? Fui eu que adaptei ele, fisiopatologia da procrastinação, que é descrevendo os mecanismos cerebrais que fazem o nosso cérebro ser preguiçoso, tá? Então, se a gente pensar, o nosso cérebro ele não gosta de estudar, porque gasta muita energia, nós vamos falar sobre isso. Então, assim, ó, pessoal, quando a gente pensa em metabolismo cerebral, o nosso cérebro em repouso, ele gasta 20% da nossa energia. Então você comeu lá o seu café da manhã, você comeu o seu almoço, comeu a sua janta, soma todas essas calorias, tá? 20% do total dessas calorias vai pro teu cérebro, se ele estiver em repouso, tá? Para você ter uma noção, pro nosso coração em repouso vai só 10%, ok? Pro nosso cérebro vai muito mais. Beleza? Então o nosso cérebro ele usa esse combustível mental, na maioria dos casos ele gosta na forma de glicose, né? Então você come, quebra lá, faz todos os processos digestórios e manda a glicose lá pro teu cérebro, tá? Que aí a gente chama de combustível mental. Esse combustível mental, pessoal, ele é utilizado, né? Você utiliza esse combustível mental para fazer as tuas funções cognitivas. Que funções cognitivas são essas? Leitura, prestar atenção em alguma coisa. Por exemplo, agora vocês estão assistindo essa aula aqui, essas 31 pessoas que estão assistindo essa aula aqui conosco, elas estão gastando energia mental, elas estão gastando combustível mental para prestar atenção naquilo que eu estou falando, tá? Então o nosso cérebro, ele gasta energia mental para manter as funções cognitivas. Funções executivas, né? Atenção, linguagem, tomada de decisões, né? Então, por exemplo, você acorda de manhã, que roupa que eu vou vestir hoje? Você está tomando uma decisão. Isso tem um gasto de energia, né? O nosso córtex pré-frontal, ele que é a área que faz as funções executivas, né? Que é uma área extremamente sofisticada, que é o que nos caracteriza como ser humano, ele gasta muita energia mental. Então, assim, pessoal, eu quero que vocês foquem bastante nessa parte. 20% da nossa energia total se nós estivermos em repouso. Agora tu imagina um estudante, né, um atleta mental que precisa estudar inúmeras horas por dia porque ele quer ser aprovado em medicina, um dos vestibulares mais concorridos do país. Ele vai ter um gasto energético 2, 3 vezes maiores, né? E o nosso cérebro sente isso, ok? Tanto que pessoas que começam a estudar, que estão nessa dinâmica da medicina, a pessoa ela acaba ganhando muito peso, né? Ela acaba engordando quando ela entra no cursinho pré-vestibular, quando ela começa a se preparar, ou ela acaba perdendo muito peso. Já vou explicar por que acontece isso, tá? Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Começou a estudar, tem uma compulsão alimentar por doce, por chocolate, né? Junk food, alimentos gordurosos, tá? E é um feedback do teu cérebro. Tá, pessoal? Perfeito. Então, dentro desse cenário aí, né, de metabolismo cerebral, acontece muitas vezes com vestibulando de medicina que a pessoa procrastina, ela tem uma procrastinação crônica, e aí chega na segunda-feira e ela pensa que não, agora eu vou mudar, agora eu vou parar de procrastinar. Ela vê algum vídeo no YouTube de como parar de procrastinar, né? Ela vê um vídeo lá no YouTube, como parar de procrastinar, e aí ela vê algum guru falando alguma técnica, alguma fórmula mirabolosa lá para parar da procrastinação. Ela, não, no outro dia, aí ela monta a tabela do Excel, né, o cronograma de estudos dela, um cronograma engessado,
né? Vou estudar 4 horas de manhã, vou estudar 4 horas de tarde, 4 horas de noite, 12 horas por dia e vou começar a estudar porque eu quero ser aprovado em medicina e começa de forma muito louca, começa a estudar, tá? E aí ela até inclusive para de usar as redes sociais, né? Para de usar o Instagram, deleta o Facebook, tá? E começa a focar nos estudos. Vou acabar com a procrastinação, tá? Que é essa síndrome que o estudante muitas vezes desenvolve, né? A síndrome da ansiedade, né? Que, meu Deus, quero estudar, estudar, e muitas vezes acaba tomando decisões erradas. E aí essa pessoa, tá? Essa situação hipotética, essa pessoa, ela aguenta. Um dia, ela estuda hoje, na segunda-feira, estuda na terça, estuda na quarta, 12 horas por dia, né? Meu Deus, vou passar, vou ser aprovado em medicina. E aí chega na quinta-feira e ela tá esgotada, ela tá estressada, ela tá se alimentando de forma inadequada, o sono dessa pessoa tá prejudicado, tá? E aí ela começa a se cobrar, ela começa a voltar a procrastinar. Vai, estudar não é pra mim, eu não vou conseguir passar, começa a ter essa desmotivação, essa ansiedade. Alguém de vocês já passou por isso, né? No 880, estuda muito ou não estuda? Alguém de vocês, comenta aqui pra mim saber se alguém de vocês já passou por isso. Eu já passei por isso, né? Muitas vezes, inclusive, tá? Eu ficava, por exemplo, 2, 3 dias sem estudar, e aí depois eu voltava, meu Deus, vou começar a estudar. E daí ficava naquela bola de neve. Estuda, para, estuda, para, estuda, para. E por que tu começa depois desses 3 dias em máxima performance, por que tu começa a procrastinar? Porque o teu cérebro ele não está acostumado com esse estímulo cognitivo muito alto. E aí você tem um feedback negativo. Tá? Então, por exemplo, o teu cérebro, através desse feedback negativo, ele quer gastar menos energia, porque tu tá gastando muita energia, né? Tu tá estudando muito, tá gastando muita energia, e aí ele manda um feedback negativo. Não, começa a procrastinar, porque tu tá gastando muita energia. E aí a pessoa fica naquela procrastinação crônica. Estuda, procrastina, estuda, procrastina. Perfeito. Ó, acabo ficando desesperado e não consigo fazer nada por causa da ansiedade. É exatamente isso que eu quero comentar aqui com vocês, tá, pessoal? E aí você fica ansioso, né? E o teu cérebro ele quer usar menos os neurônios, né? E ele manda esse feedback negativo, tá? Você começa a produzir mais cortisol, tá? Que é um hormônio produzido lá pela glândula endócrina pelas glândulas endócrinas suprarrenais, tá? Então um hormônio. Cortisol vai te deixar ansioso, né? Tem vários prejuízos, inclusive tem um estudo, né? Tem um estudo publicado na Science, que é uma revista aí de grande impacto na comunidade médica, correlacionando, né, essa questão do estresse com aspectos cognitivos. Então eles viram que quando a pessoa é muito estressada, né, você vê no sangue da pessoa que tem muito cortisol, essa pessoa ela estimula muito a microglia, que são células de defesa lá no nosso cérebro. E essas células, elas meio que cortam o teu processo de memorização. Elas atenuam as tuas sinapses químicas. Então a sinapse química é uma comunicação entre um neurônio com outro neurônio. E aí onde você forma o conhecimento, onde você forma a memória é através dessas sinapses químicas modulada por um neurotransmissor. Tá? Então olha que interessante, esse estudo pegou estudantes e viu que aqueles que eram muito estressados, né, eles tinham menor capacidade de memória, eles tinham percas cognitivas. Então se você estuda estressado, você não usa o teu cérebro como você deveria. Tá? Então, e isso, né, aqui o Heitor falou da fadiga muscular, né? Então às vezes tu gera uma fadiga mental também, né? Porque você está muito estressado e aí você tem essa fadiga mental, tá? Que é você começa a estudar, você não consegue. Você trava na hora dos estudos. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido aí para vocês? Comenta aí para mim. E aí, pessoal, o nosso cérebro, através desse feedback negativo, ele vai induzir, ele vai refletir no teu comportamento alimentar. Então lá nos núcleos do hipotálamo, né, que vão modular todo esse comportamento alimentar, ele vai mandar você comer alimentos mais açucarados, vai mandar você comer alimentos mais gordurosos para suprir essa energia, tá? Só que isso é um tiro no pé,
Por quê? Porque quando você come esses alimentos açucarados, você gera uma hiperglicemia em um primeiro momento e depois uma hipoglicemia. E essa alteração de glicemia lá no teu cérebro causa a neuroinflamação. Então a neuroinflamação ela vai dificultar, ela vai reduzir a produtividade do teu neurônio. Então, os neurônios são as células, né, que compõem o nosso cérebro. Então, você reduz a produtividade dessa célula, você tem perca mitocondrial. Né? O pessoal que está estudando aí para medicina já sabe o que é mitocôndria, né? A organela celular mitocôndria, você tem uma perda mitocondrial quando você tem essa neuroinflamação lá no teu cérebro por esses cenários de hiperglicemia, né? Come muito açúcar. E da mesma forma que o açúcar sobe a tua glicemia, ele baixa, né? Modulado pela insulina. Até a insulina é um outro tópico aí que a gente pode estar abordando com vocês. E aí, pessoal, isso é muito negativo para vocês, tá? Então tomem muito cuidado com esse aspecto, né, da procrastinação, porque a procrastinação ela é caracterizada com isso, né? Você fica ali vendo o seu seriado, né, a sua Netflix, e aí você acaba comendo alimentos ruins, você não pratica exercício físico, você fica muito parado, você fica sedentário, e aí você causa esses processos inflamatórios, e aí vem a fadiga mental. Você não consegue fazer um simulado, você não consegue fazer uma redação, você não aguenta estudar mais do que 30 minutos, né? Então você estuda ali, e depois dá 10, 15 minutos, você já não consegue mais estudar. É a fadiga mental, tá? Isso é caracterizado pela fadiga mental. Outro tópico que eu não falei, eu quero falar aqui para vocês, que é a questão das redes sociais. Então, por exemplo, assim, pessoal, quando você quer acabar com a procrastinação, você vai lá e deleta o seu Instagram, você vai lá e deleta o seu Facebook, né? E as redes sociais, tem alguns estudos, né, mostrando a correlação das redes sociais com o estresse, com a ansiedade, né? E também como o prazer aquele imediato, porque quando você consome, quando você roda muito as redes sociais, você produz dopamina, você ativa o teu sistema mesolímbico dopaminérgico, né? Tem alguns alunos aqui do Atleta da Mente, o meu curso online, eles já sabem o que é o sistema mesolímbico dopaminérgico, eles sabem como modular isso, tá? Então, você não consegue estudar, você, por exemplo, vai lá, fez 2, 3 questões de matemática e você errou. E aí você fica estressado, você fica nervoso, e aí você automaticamente você vai lá e pega o seu telefone para entrar nas redes sociais. Isso é um mecanismo extremamente sofisticado do nosso cérebro, tá? Então o nosso cérebro ele sempre vai buscar o prazer de curto prazo, ele quer esse prazer imediato. E as redes sociais dão esse prazer. Mas também é um tiro no pé. Por quê? Porque tem estudos correlacionando, né, saturação de acetilcolina. Então vocês que estão prestando atenção nessa aula, que estão anotando as informações que eu estou passando aqui para vocês, vocês estão gastando um químico lá no teu cérebro chamado acetilcolina, tá? A acetilcolina é um neurotransmissor que vai fazer vocês ter atenção. Então quando você está vendo aqueles vídeos lá no teu feed, né, meme, vídeos de piada, você está gastando acetilcolina. Então você tem uma saturação de acetilcolina e aí quando você vai estudar você não consegue, né? Então a pessoa, vou ficar aqui só 30 minutos nas redes sociais. Depois eu estudo. Aí a pessoa fica lá vendo as redes sociais e depois ela volta a estudar, só que ela não consegue, porque ela saturou a acetilcolina. Então as redes sociais é uma dinâmica bem legal, tá? Eu quero fazer uma aula só sobre isso, tem estudos bem legais que eu li recentemente falando aí essa correlação de redes sociais e performance cognitiva e quero fazer uma aula só sobre isso. Mas é importante vocês entenderem essa dinâmica, tá? E quando você procrastina, por que você tem vontade de ir para as redes sociais? É o prazer momentâneo, tá? Beleza, pessoal? Comenta aqui para mim saber se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês a explicação. Ó, infelizmente eu sempre faço isso, né? Isso, pessoal, é a nível subconsciente, você nem pensa, tá? O nosso cérebro, ele trabalha muito, né, na divisão fisiológica a nível subcortical. Então são impulsos emocionais que você nem pensa. Você não pensa, eu vou mexer nas redes sociais para me dar prazer. Não, é um impulso emocional espontâneo, né? Você nem percebe e aí você acaba mexendo nas redes sociais e isso traz vários prejuízos para você. Outra questão também, pessoal, da procrastinação, dentro da fisiopatologia da procrastinação, é a questão que quando você procrastina, né, que você não estimula o teu cérebro, que você não faz uma leitura, que você não faz exercícios matemáticos estimulam muito o nosso cérebro, você acaba atrofiando o teu cérebro. O nosso cérebro é como se fosse um músculo,
né? Então se você vai lá na academia, você aumenta aquele músculo, tá? E o nosso cérebro é a mesma coisa, se você estimula ele, se você lê livros, se você lê artigos científicos, se você faz cálculos matemáticos, se você faz uma redação, tudo isso é como se fosse uma academia para o teu cérebro, você está estimulando ele. E quando você não faz isso, você tem um processo de emborrecimento, tá? Você tem percas cognitivas, você tem dificuldade, né, de fazer raciocínio lógico, né, a fadiga mental, como eu já falei para vocês, tá? Então a procrastinação, ela tem vários prejuízos para o nosso cérebro, como eu falei para vocês, tá? E tem outro tópico também que eu quero falar aqui para vocês, que é bem importante, né, que conversa com essa questão das redes sociais, do prazer imediato, né, que ativa o sistema mesolímbico dopaminérgico, as vias dopaminérgicas, né, que vai estimular o neurotransmissor chamado dopamina. Nós temos a questão de dor e prazer. Então, assim, ó, pessoal, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar evitar a dor e buscar o prazer. Lá no nosso DNA, tá? Ele foi programado para buscar o prazer e evitar a dor, tá? Então isso vai modular as tuas tomadas de decisões. O nosso córtex pré-frontal, lembra que eu falei para vocês que ele faz funções executivas, que ele faz tomada de decisões? Então ele sempre vai escolher aquilo que gasta menos energia e aquilo que dá mais prazer. Então, por exemplo, você criou uma neuroassociação de estudar com algo negativo, você estuda e está sempre se cobrando, e aí lá no hipocampo ele memorizou que estudar é algo negativo. E é uma estrutura aqui no lóbulo temporal. E aí, quando você senta para estudar, o teu cérebro, qual que é a decisão que ele vai tomar? Ele vai querer ver a Netflix. Por quê? A Netflix gasta menos energia, assistir Netflix gasta menos energia, e tem um prazer momentâneo. Eu vou dar esse prazer momentâneo. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então o nosso cérebro ele sempre vai querer tomar decisões que gastam menos energia e que dá prazer, que estimula a dopamina lá no nosso cérebro. Beleza, pessoal? E aí vocês devem estar pensando, pô, Léo, mas eu quero muito passar em medicina, é o meu sonho ser aprovado em medicina, é o meu sonho ser médico. E como é que eu procrastino se esse é o meu grande sonho? Né? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele não é lógico, tá? Porque pela lógica você não poderia procrastinar. Eu lá no passado, quando eu estudava, eu não poderia procrastinar, porque era o meu grande sonho ser aprovado em medicina. Mas o nosso cérebro, ele toma decisões a nível subcortical, que são impulsos emocionais que você nem pensa. Por exemplo, eu estou respirando aqui, eu estou falando aqui com você, estou respirando, mas eu não penso, eu vou respirar. A respiração, pessoal, ela acontece a nível subcortical também, tá? Então você tem esse aspecto, né, de você não pensar, é um impulso emocional, tá? Então o nosso cérebro, ele sempre vai buscar essas questões, né, de buscar esse prazer imediato, ok? Então, por exemplo, você tem que criar, para você resolver essa questão, né, você sempre tem que criar uma neuroassociação negativa com o fato de procrastinar. Porque, por exemplo, o dependente químico, né, aquela pessoa que tem a compulsão por algum tipo de droga, não é lógico ele usar drogas. Por que não é lógico? Porque aquilo vai causar prejuízos sociais, vai causar prejuízos psicológicos, prejuízos físicos, vai só trazer coisa ruim para a pessoa que usa drogas. Não tem nenhum benefício, mas dá o prazer de curto prazo, dá aquele prazer momentâneo, tá? Então é importante vocês entenderem esse aspecto de dor e prazer. Até aqui, pessoal, é um outro tópico que dá para fazer uma aula só sobre isso. Dá para fazer uma aula só sobre dor e prazer, tá? Mas é só para vocês terem uma compreensão que é importante que vocês trabalhem com a dor da reprovação, tá? É isso que eu quero que vocês tenham compreensão. Por quê? Porque se o nosso cérebro ele evita a dor, então, por exemplo, eu fui reprovado, né? Várias vezes fui reprovado no vestibulares que eu fiz, eu tive reprovações. Então, por exemplo, eu buscava reviver essas sensações negativas de dor, tristeza que eu tive quando eu fui reprovado, para que o meu cérebro criasse uma neuroassociação com o fato de procrastinar e ter um péssimo desempenho no vestibular. Tá? E aí eu comecei a procrastinar menos quando eu construí essa neuroassociação.
Olha que interessante. Então o campo da psicologia trabalha muito com isso, né? Você reviver traumas, você reviver coisas negativas que aconteceram com você, né? Para você compreender melhor isso. Então, você associar o fato da procrastinação com a dor da reprovação, né? Quem de vocês aí que quer ser reprovado? Ninguém quer ser reprovado. É o pior sentimento que existe, é você sair do vestibular e você ser reprovado. Comenta aqui se já teve alguém aí de vocês que foi reprovado, pra mim saber. Vamos ver se tem alguém que já foi reprovado. Eu já fui várias vezes, pessoal, não tenho vergonha aí de comentar. Então, assim, cara, quem já foi reprovado sabe que é uma sensação extremamente negativa. Então é importante que a psicologia mostra isso pra nós, né? Que é importante você reviver esses traumas, essas emoções negativas que tu teve pra você evitar, né, essa questão da procrastinação. Ó, várias pessoas comentaram aqui, tá? E não tem nada, pessoal, não tenham vergonha de falar isso. São resultados, tá? São resultados que vocês tiveram. Eu, quando eu fui reprovado, foi um resultado que eu tive. E esses resultados são muito legais de você sentar, analisar esses resultados. Por quê? Porque esses resultados dizem muito onde que você está errando, o que você precisa melhorar, onde que você precisa focar mais, tá? Então a reprovação é muito interessante, tá? E agora, né, pessoal, nós falamos então, eu falei para vocês do artigo lá que foi feito na Alemanha, né, sobre procrastinação. Eu falei para vocês sobre a fisiopatologia da procrastinação, né, todo o mecanismo que envolve o nosso cérebro. Espero que tenha feito sentido para vocês. Porque assim, o meu objetivo aqui, pessoal, não é passar receita de bolo, não é passar uma fórmula milagrosa para acabar com a procrastinação, não é isso. O meu objetivo aqui, compartilhando esses conhecimentos, é que vocês criem consciência. Quando você acordar amanhã, que você pense, eu tô sentindo vontade de procrastinar, e é por isso, porque eu aprendi na aula, ok? Então é isso que eu quero que vocês tenham consciência, tá? Mas, como eu falei pra vocês, né, tem a fisiopatologia, tem o diagnóstico, então agora com esses conhecimentos, vocês conseguem fazer um diagnóstico muito mais claro do processo de procrastinação que vocês têm. Concorda comigo? Se eu entendo como é que é a doença, fica muito mais fácil eu fazer o diagnóstico. E agora vem a questão do tratamento, né? Então como é que eu resolvo isso? Então eu quero passar aqui para vocês algumas estratégias mentais que talvez, veja bem, talvez possam funcionar para vocês. Por quê? Por que eu falo talvez? Porque cada cérebro, pessoal, ele é único e singular. Lembra que eu falei para vocês, eu dei o exemplo do vestibulando em medicina que quer seguir um cronograma engessado, aquele cronograma rígido? Isso não funciona, pessoal, né? O pessoal às vezes compartilha no Drive, né, cronograma, como estudar, como fazer isso, como fazer aquilo, e aí você vai lá e tenta aplicar e você não consegue. Por que você não consegue? Porque você funciona diferente, pessoal. Talvez aquele cronograma não foi feito para você, entendeu? Então é importante que vocês tenham consciência que cada pessoa funciona de um jeito. Tá, pessoal? Então agora nós vamos falar então das estratégias mentais para você tratar, né, essa situação de procrastinação, evitar, coibir ela dentro da rotina de vocês. A primeira que eu quero mostrar aqui para vocês é aplicar penalidades. Então, por exemplo, quando você não cumpre aquilo que você se comprometeu, tá? Quando você lá estipulou as metas do teu dia, hoje eu vou estudar história, hoje eu vou estudar matemática, no meu caso, eu tenho que estudar patologia, que eu vou ter prova daqui a uns dias, eu tenho que ler artigos científicos, né? Tem alguns trabalhos que a gente está fazendo sobre HPV, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ler esses artigos, eu tenho que fazer esse trabalho. Se eu não cumprir o meu objetivo de estudar patologia, de ler os artigos de diabetes mellitus neonatal, eu vou ter uma penalidade, tá? Essa penalidade, pra mim, eu vou falar o que funciona pra mim. Tá fazendo sentido pra vocês, pessoal? Não cumpriu a meta, tem uma penalidade. Quais são as penalidades que eu aplico pra mim, tá? Banho gelado. Banho gelado funciona muito pra mim. Até dá pra nós fazer só uma aula sobre banho gelado. Tem um estudo muito legal feito na Holanda sobre banho gelado, tá? Dá pra nós fazer um estudo, tem vários benefícios do ponto de vista de performance mental. Então, quando eu não cumpro aquela minha meta de estudo, tá? Quando eu não cumpro aquele meu objetivo, eu tenho uma penalidade. Então, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui é frio, tá? Faz temperaturas bem baixas.
Então eu vou lá e fico 5 minutos embaixo da água gelada. E vou falar para vocês, é bem difícil, tá? Mas tem vários benefícios fisiológicos, mentais, fantásticos do banho gelado que são comprovados cientificamente. Então essa é a minha penalidade. E aí o meu cérebro, pessoal, através do mecanismo extremamente sofisticado, ele cria uma neuroassociação. Ele associa o fato de eu procrastinar com essa penalidade, com essa dor. E lembra que eu falei para vocês antes que o nosso cérebro ele foi programado lá no nosso DNA para ele evitar a dor. Então a tomada de decisões dele é para evitar a dor. Então eu vou pensar 3, 4 vezes antes de procrastinar. Outra estratégia que eu aplicava de penalidade era a corrida. Então eu vou correr 40 minutos sem parar como uma penalidade por eu não aplicar as minhas metas, ok? Você pode fazer diferente. Lembra que eu falei para vocês? Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua característica. Então você vê o que tem valor para você e aí você vai ajustando. Então, por exemplo, se você não cumprir a sua meta de estudo, qual que vai ser a sua penalidade? Pode ser ficar um dia sem entrar no Instagram, tá? Pode ser um dia sem assistir Netflix, ok? Então, veja aquilo que tem muito valor para você, que você não quer perder, e aí você cria essa neuroassociação, tá? Porque o nosso cérebro, ele foi programado para evitar a dor. Faz sentido isso para vocês, pessoal? O Everton falou ali, eu moro no Nordeste, um calor imenso, o banho gelado é moleza para mim. Perfeito. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? É perfeito, ó. Penalidade, não passar no vestibular. É uma estratégia fantástica. E aí, isso é muito poderoso, porque quando você acordar de manhã e você lembrar, pô, se eu não estudar, eu vou ser reprovado, o teu cérebro, ele quer evitar a dor, então ele vai estudar, tá? O nosso cérebro, pessoal, ele é extremamente sofisticado, tá? Só que assim, como eu falei pra vocês, né? Eu acredito que é um dos órgãos mais importantes do corpo. Do corpo humano é um dos órgãos mais importantes na minha concepção, tá? E a gente não sabe como é que ele funciona. Tantos neurocientistas que têm PhD, que estudam em Harvard, Yale, Stanford, nem eles têm uma compreensão exata do funcionamento do nosso cérebro. E quem dirá nós que estudamos de forma superficial o cérebro. Eu gostaria de aprofundar muito mais o meu conhecimento sobre o cérebro. Então imagina para nós o quão importante é nós entendermos como que o nosso cérebro funciona para nós tomarmos melhores decisões, para nós atingirmos os nossos objetivos, para nós sermos felizes. Isso é extremamente importante. Só que ninguém ensina isso pra nós, né? Tu vê às vezes o guru do Enem lá, tem vários gurus do Enem. Então, por exemplo, como acabar com a procrastinação, né? 3 segredos para acabar com a procrastinação. Aí você vai lá e aplica e não funciona. Por quê? Porque você não sabe como é que o teu cérebro funciona. Então o que eu tô passando aqui pra vocês não é um segredo, não é uma receita, não é nada disso. É pra vocês terem consciência. Porque no momento que você tiver consciência, vai ser muito mais fácil você ter uma rotina de estudos produtiva, com equilíbrio, depois a gente vai falar sobre equilíbrio, com prazer, tá? Vamos falar um pouquinho sobre recompensas, tá? Perfeito, ó, penalidade, atrasar mais o sonho de ser médico. Fantástico, fico feliz que vocês tenham compreendido esse conceito. E agora, outra estratégia mental para nós construir esse tratamento contra a procrastinação, né, contra essa doença aí, na verdade não é uma doença, né, não é considerada uma doença, mas eu penso que ela tem um impacto muito negativo para a sociedade. Eu mostrei antes o estudo feito na Alemanha, corroborando, né, essa minha linha de pensamento, tá? Que é você hackear o seu dia. Como assim hackear o seu dia? É você, antes de dormir, você pegar uma folha, né? Você pega uma folha e escreve todo o teu passo a passo do teu dia. Que hora você vai acordar, que hora você vai estudar, o que você vai estudar, de acordo com as suas prioridades, tá? O que eu recomendo é você ter no máximo 4 prioridades num dia. 4 coisas que você precisa estudar, pois isso vai fazer você chegar mais rápido no seu objetivo. Escolhe 4 coisas. Vou falar aqui o meu exemplo, talvez o teu pode ser diferente, não tem problema. Por exemplo, as minhas prioridades de estudo.
Inglês é o mais importante, porque eu vou fazer o IELTS no final do ano, né, que é uma prova de proficiência em inglês, tá? Um dos meus objetivos aí é estudar medicina na Inglaterra, tá? A segunda prioridade, faculdade de medicina, tá? Então, e a terceira prioridade é estudar neurociência, ler artigos sobre neurociência, para poder produzir conteúdos aqui para vocês, porque vocês não têm noção o quanto eu fico feliz, o quanto eu fiquei feliz quando pessoas que viram meus vídeos, que estudaram através das minhas ferramentas, passaram em medicina. Cara, isso é um prazer que não tem explicação. Isso cara, eu fico muito feliz. E eu quero que mais pessoas me mandem mensagem, entendeu? Mandem no direct, pô, Léo, eu trabalhava, estudava, eu não fazia cursinho e com teus vídeos, com as tuas dicas, eu consegui passar em medicina, entendeu? Então uma das minhas prioridades é estudar neurociência para vir compartilhar um conteúdo incrível que pode transformar a vida de vocês, tá? Então, primeira prioridade, inglês, faculdade de medicina e neurociência, tá? E aí, pessoal, depois que eu cumprir essas metas, tem que ter recompensas, perfeito? Então, por exemplo, hoje eu bati as minhas metas. Eu estudei inglês, eu estudei para a faculdade de medicina, tá? Li uns 5, 6 artigos hoje que eu precisava para a faculdade de medicina e também estudei neurociência. Eu montei essa aula para vocês, né? Eu li o artigo, que eram 7 páginas de um estudo feito sobre procrastinação na Alemanha, como eu comentei com vocês, tá? E aí eu vou ter minha recompensa. Assim, pessoal, eu sou apaixonado por Netflix, tá? Todo dia eu assisto Netflix, gosto muito de série. A série que eu tô assistindo agora é Last Kingdom, que conta a história da Inglaterra, né? Então eu tenho o sonho de morar na Inglaterra, conta toda a história da Inglaterra, do rei Alfred, né, o Grande. Então tem toda essa questão histórica, Idade Média, e eu gosto muito dessa série, chama Last Kingdom. Então assim, todo dia eu assisto Netflix, tá, pessoal? É procrastinação? Não é procrastinação, pessoal. É uma recompensa que eu me dou no final do meu dia por ter batido as minhas metas. E aí, pessoal, o meu cérebro, ele cria uma neuroassociação que estudar é prazeroso, que estudar é gostoso. Então veja bem, eu falei antes pra vocês da fisiopatologia da procrastinação. Ah, não pode ver Netflix, não pode usar redes sociais. Não é isso, tá? Não é isso, não tem nada a ver com isso. É o seguinte, pessoal, é você usar a Netflix, uma comida gostosa que você gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito de pizza. Então, você usar a pizza, você usar a Netflix, você usar as redes sociais como uma estratégia para o teu cérebro criar uma neuroassociação que estudar é prazeroso, que estudar traz um feedback legal, gostoso para você. Então tem muitas pessoas que pecam nesse detalhe. O cara estuda e é só feedback de dor, é só... O cara nunca tá satisfeito com a performance dele. Ele sempre quer mais, quer mais. Ah, estudou 10 horas por dia, o cara quer estudar 20. Né? Nunca tá bom. Então assim, pessoal, comecem vou dizer, né, os baby steps. Comece aos pouquinhos. Se você não consegue estudar 8 horas por dia, não tem problema, pessoal. Estuda aquilo que você consegue. Eu, por exemplo, no meu caso, eu consegui estudar só 4. De 4 a 5 horas por dia. Mas eu sabia que tinha pessoas que estudavam 10 horas por dia. E eu pensava comigo, qual que era o meu pensamento? Parabéns para elas. Parabéns para as pessoas que conseguem estudar 10 horas. Eu consigo 4 e tá tudo bem. Eu vou fazer o melhor que eu consigo, entendeu? A comparação é algo muito negativo, tá, pessoal? E aí outra coisa também nessa questão de prioridades, tá, pessoal, que eu quero falar aqui para vocês, prioridades é o seguinte, é a energia mental. O nosso cérebro, ele é como se fosse uma bateria, tá? Como assim uma bateria? Quando você acorda de manhã, a bateria tá cheia, tá? Então, você tem muita energia, beleza? E aí, de acordo com essa energia, você vai... Deixa eu ver aqui. De acordo com essa energia, você acorda de manhã, tá? Você acordou de manhã e aí você tem uma energia, você tem uma bateria, tá? Tem uma bateria ali. Conforme você vê as suas redes sociais, conforme você fala, você assiste televisão, roda as redes sociais, vê vídeos, você vai gastando essa energia mental, tá? Então, por exemplo, as pessoas que trabalham de manhã e estudam de tarde, elas já têm um prejuízo na performance mental delas, ok? Por quê? Porque você vai gastando essa energia mental. Então, por exemplo, agora a minha energia mental, ela tá baixa, né? Eu, por exemplo, não conseguiria estudar agora. A minha energia mental tá lá embaixo.
Então, quando eu acordei de manhã às 7 horas da manhã, eu estudei inglês, porque a minha energia estava lá em cima. Então, eu ia ter um ambiente propício para mim estudar, entendeu? Então é importante que vocês construam uma estratégia em cima dessa questão, tá? Nosso cérebro, barrinha de energia. Então, tentem colocar os blocos de estudos de vocês, aquelas matérias mais importantes de manhã, quando você acorda. Beleza? Lembrando, talvez não vai funcionar para você, mas fisiologicamente falando, é muito mais benéfico você estudar de manhã. Tem aquelas pessoas que gostam de estudar de noite, enfim, não vamos entrar no mérito, tá? É uma outra questão. Só tô dando possibilidades que vocês podem utilizar. Ó, o Victor falou ali, comecei bem e depois comecei a procrastinar. Isso daí, pessoal, estudar de noite traz alguns prejuízos. Eu não recomendo. Eu recomendo acordar mais cedo, constrói uma estratégia para dormir às 9 horas da noite, entre 9 e 10 horas da noite. Aí você acorda 4 horas da manhã, estuda da 4h30 ali até umas 8h30, já dá 4 horas. E aí vai pro teu trabalho e de noite você estuda o que faltar, tá? Vai se trazer muito mais benefício. E agora, pessoal, eu quero falar para vocês de uma tecnologia extremamente sofisticada que eu desenvolvi ela baseada, né? Ela é baseada no sistema endocannabinoides. O que esse sistema faz aqui no nosso cérebro? Ele vai regular, ele vai modular vários processos como apetite, dor, motivação, humor e memória. São essas 5 principais funções que o sistema endocannabinoides vai regular aqui no nosso cérebro. Ele é muito estudado hoje pela medicina porque envolve vários processos. E aí eu desenvolvi uma tecnologia chamada Agenda Boss. Quem é meu aluno aí do curso online Atletamente vai conhecer essa tecnologia. Essa tecnologia, ela vem, o boss, né, vem do inglês, significa chefe. Então assim, pessoal, eu estudava em casa, assim como muitos de vocês que estão assistindo essa live também estudam em casa. E você precisa de um chefe nos estudos. Por quê? Se eu quisesse acordar às 10 horas da manhã, eu trabalhava de tarde e de noite. Se eu quisesse acordar às 10 horas da manhã, eu acordava. Não tinha ninguém me cobrando, eu morava sozinho. Então assim, não tinha minha mãe me cobrando, não tinha ninguém me cobrando. Eu não precisava ir no cursinho, eu não fazia cursinho, estudava em casa sozinho. E aí eu comecei a procrastinar muito porque eu trabalhava e estudava. Lembra que eu falei pra vocês do gasto energético? Então você tem um gasto energético muito alto e aí você acaba procrastinando muito, tá? E não é que você natural, né? Você acabar procrastinando, você gasta muita energia, mas eu comecei a criar consciência sobre isso. Cara, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu não chegava atrasado, eu não mexia no telefone, né? Eu trabalhava entregando jornal, foi um dos meus últimos empregos, assim, de carteira assinada, assim que eu lembro, né? Depois também trabalhando numa academia, eu não procrastinava, não mexia no telefone, nunca faltava emprego, né? Eu era muito comprometido com os trabalhos, né, que eu fiz, sempre fui bem comprometido com isso, sempre fui bem disciplinado. E eu pensava comigo, cara, para trabalhar para os outros, eu não procrastinava, eu não chegava atrasado, eu não mexia no telefone. E agora que é pro meu sonho, que eu tô estudando para realizar o meu sonho de ser aprovado em medicina, eu procrastino. E aí surgiu essa sacada de eu desenvolver a Agenda Boss, que eu precisava de um chefe para regular, né? Então assim, pessoal, você precisa de um chefe nos teus estudos, por quê? Porque você vai desenvolver gatilhos mentais de compromisso, tá? Você vai ter esses gatilhos mentais de compromisso e aí você vai ser mais comprometido, você vai procrastinar menos, ok? Mas também é interessante falar aqui que você, dentro da Agenda Boss, tá? Então você pegou lá, até tá a minha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui é a minha Agenda Boss, ó, 2020. Então aqui tem, você tem o dia de hoje, vamos ver aqui, ó, segunda-feira, ó, inglês, DMN, né, diabetes mellitus monogênica, HPV, patologia. Então aqui, tá tudo Vzinho aqui do lado, mostrando que eu cumpri as minhas metas. Então essa aqui é a minha agenda. Então assim, de noite, né, antes de eu ir dormir, eu escrevo ali todas as minhas metas de acordo com as minhas prioridades, que eu falei pra vocês. E aí no outro dia, né, eu tenho que realizar essas metas. Mas a Agenda Boss também você pode utilizar ela para fazer as suas revisões passadas, você pode utilizar ela para trabalhar com prazos, né? Você botar deadlines, né? O nosso cérebro ele trabalha muito com prazos. Por exemplo, ontem eu fiz um post aqui no meu feed falando faltam 6 meses para o Enem. Automaticamente, quando você lê esse post, você, pô,
eu preciso estudar, né? Eu preciso começar a me mexer, porque faltam 6 meses. Então é importante que vocês trabalhem com prazos, né? Ah, eu tenho que estudar citologia lá em biologia durante uma semana, ou durante 2 semanas, né? Não sei qual que está sendo a sua estratégia, qual estratégia que você desenvolveu, não sei como é que é. Mas enfim, é muito legal você utilizar a Agenda Boss com prazos, você ter salários, né? Lembra? Chefe, salários. Então, por exemplo, eu tinha os meus salários, né? Salários diários, salários semanais, salários mensais, né? Para mim educar o meu cérebro a associar prazer a estudar. Então, por exemplo, hoje, pessoal, eu estudo uma média de 10, 12 horas por dia. E não é porque por obrigação, é porque eu gosto, né? Porque eu realmente gosto de estudar, eu gosto de sentar ali e ficar lendo um livro, sentar, ficar lendo um artigo científico, fazer uma revisão. Eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque foram anos educando o meu cérebro a associar estudo, o sentar na cadeira e ficar anotando, estudando com prazer, tá? Foram vários anos fazendo isso. Beleza, o Heitor falou ali, faço isso, mas não coloco no papel. É interessante você colocar no papel, tá? Porque isso te dá mais clareza, tu estimula a questão visual, a questão sinestésica, motora. Então eu gosto muito de estimular esses sentidos que afetam ali o nosso cérebro. Às vezes você só pensar não funciona, tá? Mas enfim, é uma estratégia bem legal você sempre anotarem essas questões. Perfeito, pessoal? Fez sentido aí para você? Se tiver algum aluno aí do Atleta da Mente, pode comentar, né? Lá dentro do Atleta da Mente a gente aprofunda mais essa questão da Agenda Boss, mas espero que deu uma compreensão aí o que é Agenda Boss. Também pode ser uma estratégia mental aí para você resolver, atenuar essa questão da procrastinação nos estudos. E agora, pessoal, para nós finalizarmos a nossa aula, estamos indo aí para o final da nossa aula. Fico muito feliz aí com a audiência de vocês, quase 40 pessoas aí assistindo a nossa aula. Consciência, tá, pessoal? Lembra que eu falei no início lá que eu queria que no final da aula vocês tivessem consciência. E tem uma estratégia bem legal que também vem do campo da psicologia, que é você fazer os 5 porquês. Então, quando acabar essa aula, eu quero que vocês peguem uma folha, e escreve os 5 porquês. Por que você estuda? Eu estudo porque eu quero passar em medicina, porque eu quero ser um grande médico, porque eu quero transformar a vida das pessoas através da medicina, porque eu quero ajudar os meus familiares. Enfim, tu pega e escreve os teus 5 porquês, tá? Pega uma folha e escreve 5 porquês. Façam esse exercício, pessoal. Parece bobagem, mas funciona, traz vários resultados. Faz esse exercício, pega uma folha e depois bota essa folha na parede ali do seu quarto para você estimular o sentido visual, né? Bota ali para você ver aquilo todos os dias, os 5 porquês de você estudar todos os dias. Isso traz vários resultados incríveis para vocês. Perfeito, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, isso aí, tá, pessoal? Então, lembrando vocês que quarta-feira, ok? Quarta-feira, às 9 horas, nós vamos fazer uma nova aula, tá, pessoal? Marque na agenda de vocês uma aula nesse modelo aqui, ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido esses conteúdos, ok? Porque essa é a minha missão. A minha missão é que ano que vem eu receba mais mensagens como eu recebi esse ano de pessoas que foram aprovadas através desses conteúdos que eu compartilho aqui com vocês. Beleza? Então, segunda-feira, tá? Segunda-feira... deixa eu ver aqui. Segunda-feira não, né, pessoal? Segunda-feira é hoje. Quarta-feira, nós vamos fazer, então, a nossa segunda aula às 9 horas da noite, esse mesmo horário, beleza? E nessa aula nós vamos falar um tema um pouco diferente. Nós vamos falar os 3 hacks mentais para você acelerar a sua aprovação em medicina. Nós vamos falar sobre memorização. Esse foi um dos temas que o pessoal pediu muito para mim. Então, eu botei lá a caixinha de pergunta, mandaram muito revisão, memorização. Então, eu vou passar 3 hacks mentais para vocês acelerar o processo de memorização. Tá, o Júnior ele perguntou, ainda dá para entrar no Atleta da Mente? Júnior,
me manda uma mensagem, tá? Essa semana a gente vai reabrir as vagas do curso online Atletamente. Manda uma mensagem no DM lá. Nós estamos com um desconto de 60% no curso. Tem 5 bônus, tá? Dentro do curso, tá incrível aí. Nós temos esse desconto para a segunda turma, tá? Somente para a segunda turma, nunca mais vai ter esse tipo de desconto. 60% de desconto. Me manda lá que nós estamos vendo para abrir as vagas do curso online Atleta da Mente, um manual prático para aprovação em medicina. Eu compartilho muito mais conhecimentos, tá? Nesse estilo assim de performance mental. Claro, claro. O Lucas ali, ainda dá tempo de estudar para o Enem? Claro que dá, tá? Se você tiver a estratégia correta, se você estiver se você hackear bem ali a tua semana, usar a agenda boss, ter uma boa técnica de estudo, com certeza dá tempo. Nós temos 6 meses, dá para fazer muita coisa em 6 meses, ok? Eu penso que dá, tá? Tem pessoas aí que vão falar que não dá. Eu penso que dá, ok? Eu acho que dá para fazer assim um cronograma bem bonitinho, um cronograma equilibrado, com prazer, com Netflix, com redes sociais e estudo. Essas 3 coisas conversam, ok? Ó, uma aluna aqui do Atleta falou o seguinte: é um curso muito bom, recomendo. Então assim, pessoal, o Atleta da Mente, eu acredito tanto no Atleta da Mente que eu dou 7 dias de garantia. Tu pode comprar o curso, 60% de desconto para a turma 2, pode ver todas as aulas. Se em 7 dias você não transformar a sua performance nos estudos, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Eu acredito muito na transformação do curso. Pessoal, tá acabando aqui a live. Ó, o Heitor falou ali, apesar de estar na faculdade de medicina, suas informações são excelentes. Muito obrigado. Gratidão aí, pessoal, pelas essas 40 pessoas que ficaram até agora aí na nossa live. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo possa ter sido transformador, possa ter feito vocês refletirem sobre várias questões, sobre procrastinação, sobre o funcionamento do cérebro de vocês, para que com isso vocês consigam melhorar a performance de vocês nos estudos e ano que vem vocês estarem junto comigo. Tá junto comigo dentro da faculdade de medicina, compartilhando informação, trocando conhecimento. É isso que eu quero, pessoal. A minha missão, o meu grande objetivo de fazer essas lives aqui é que ano que vem eu receba mais mensagens de pessoas que passaram em medicina.